Ouça Audiolivros apresenta A Interpretação dos Sonhos, de Sigmund Freud, 1900. Capítulo 2. O método de interpretação dos sonhos. Análise de uma amostra de sonho. O título que dei a esta obra deixa claro que tradição da concepção dos sonhos pretendo seguir. Eu me propus demonstrar que os sonhos podem ser interpretados e as contribuições para o esclarecimento dos problemas dos sonhos abordados antes poderão ser apenas o eventual ganho secundário na execução de minha verdadeira tarefa. Ao supor que os sonhos são interpretáveis, entro imediatamente em contradição com a teoria dos sonhos dominante, e mesmo com todas as teorias do sonho, exceto a de Scherner, pois interpretar um sonho significa informar seu sentido, substituí-lo por algo que se insere como elo equivalente no encadeamento das nossas ações psíquicas. No entanto, vimos que as teorias científicas dos sonhos não deixam espaço para o problema da interpretação, pois para elas o sonho não é um ato psíquico, mas um processo somático, que se manifesta por indícios no aparelho psíquico. A opinião leiga sempre foi outra. Ela faz uso de seu direito de proceder de forma inconsequente e, apesar de admitir que o sonho é incompreensível e absurdo, não consegue lhe negar todo o significado. Guiada por um pressentimento obscuro, ela parece supor que o sonho tem um sentido, mesmo que oculto, que ele se destina a substituir outro processo de pensamento e que basta descobrir essa substituição de modo correto para chegar ao significado oculto do sonho. Por isso, desde sempre, o mundo leigo se esforçou em interpretar o sonho, recorrendo a dois métodos essencialmente diferentes. O primeiro desses procedimentos mantém em vista o conteúdo onírico como um todo e procura substituí-lo por outro conteúdo compreensível e, em certo aspecto, análogo. Essa é a interpretação simbólica do sonho. Naturalmente, ela fracassa desde o início no caso daqueles sonhos que parecem ser não só incompreensíveis, mas também confusos. Um exemplo de seu procedimento é a interpretação que o José bíblico faz do sonho do faraó. 7 vacas gordas, as quais seguem 7 magras, que devoram as primeiras. Isso é uma substituição simbólica da profecia dos 7 anos de fome, que consomem toda a riqueza gerada durante 7 anos férteis. A maioria dos sonhos artificiais criada por poetas é destinada a esse tipo de interpretação simbólica, pois reproduz o pensamento do poeta na forma de um disfarce considerado adequado às características dos sonhos que conhecemos de nossa experiência. Nota acrescentada em 1909. Na novela Gradiva, de W. Jensen, descobri por acaso vários sonhos artificiais, que eram perfeitamente corretos em sua construção e que podiam ser interpretados como se não tivessem sido inventados, mas sonhados por pessoas reais. O escritor confirmou, respondendo a uma pergunta minha, que ele desconhecia a minha teoria dos sonhos. Usei essa concordância entre minha pesquisa e as criações do autor como prova da acurácia da minha análise do sonho. O delírio e os sonhos na Gradiva de Jensen, em 1907. Fim da nota. A opinião de que o sonho se ocupa predominantemente com o futuro, cuja forma ele antecipa, um resíduo do significado profético atribuído aos sonhos no passado, torna-se então motivo para transpor o sentido encontrado mediante a interpretação simbólica para o futuro por meio de um assim será. É claro que o caminho para se chegar a esse tipo de interpretação simbólica não pode ser ensinado. Seu êxito depende do pensamento engenhoso, da intuição direta, e por isso a interpretação dos sonhos mediante o simbolismo pôde ser elevada ao nível de um exercício artístico que parecia depender de um dom especial.
Nota acrescentada em 1914. Aristóteles se manifestou no sentido de que o melhor intérprete de sonhos seria aquele que melhor consegue reconhecer semelhanças, pois as imagens oníricas estariam, como as imagens na água, distorcidas pelo movimento, de modo que o mais certeiro é aquele que consegue reconhecer o verdadeiro na imagem distorcida. Büchsenschütz, 1868. Fim da nota. O segundo dos métodos populares da interpretação do sonho se mantém completamente distante dessa pretensão. Poderíamos chamá-lo de método criptográfico, pois trata o sonho como um tipo de código secreto em que cada signo é traduzido para outro signo de significado conhecido segundo uma chave estabelecida. Eu, por exemplo, sonhei com uma carta, mas também com um funeral e coisas semelhantes. Consulto, então, um livro dos sonhos e descubro que carta deve ser traduzida como fastio e funeral como noivado. Cabe então a mim estabelecer um vínculo entre os verbetes decifrados, que por sua vez devo entender como referência ao futuro. Uma variante interessante desse procedimento criptográfico, que corrige um pouco seu caráter como tradução puramente mecânica, é apresentada no escrito de Artemidoro de Daudes sobre a interpretação dos sonhos. Nota acrescentada em 1914. Artemidoro de Daudes, nascido provavelmente no início do século II de nossa era, nos deixou o tratado mais completo e mais cuidadoso sobre a interpretação dos sonhos do mundo greco-romano. Como destaca Theodor Gompers, de 1866, ele atribuiu grande importância à fundamentação da interpretação dos sonhos em observação e experiência e separou rigorosamente sua arte de outras artes enganosas. Segundo a exposição de Gompers, o princípio de sua arte interpretativa é idêntico à magia, o princípio da associação. Uma coisa onírica significa aquilo que ele traz à memória. A memória do intérprete do sonho, é claro, resulta então uma fonte indomável de insegurança e arbitrariedade do fato de que o elemento onírico pode lembrar ao intérprete coisas diversas e a cada intérprete outras coisas. A técnica que apresentarei a seguir diverge da técnica antiga num ponto essencial, isto é, ela impõe o trabalho da interpretação ao próprio sonhador. Ela pretende levar em conta não o que determinado elemento do sonho traz à mente do intérprete do sonho, mas à mente do sonhador. Segundo os relatos mais recentes do missionário Tifinde, de 1913, os modernos intérpretes do sonho no Oriente também atribuem grande importância à participação do sonhador. Sobre os intérpretes de sonhos entre os árabes da Mesopotâmia, o autor relata: para interpretar um sonho com exatidão, os oniromantes mais hábeis perguntam àqueles que os consultam tudo sobre as circunstâncias que consideram necessárias para a boa explicação. Em uma palavra, nossos oniromantes não deixam escapar nenhuma circunstância e não fornecem a interpretação desejada antes de receber e apreciar perfeitamente todas as perguntas desejadas. Essas perguntas costumam incluir dados precisos sobre os familiares mais próximos, pais, esposa, filhos, e a fórmula típica: tiveste nessa noite copulação conjugal antes ou depois do sonho? A ideia dominante na interpretação dos sonhos consiste em explicar o sonho por seu oposto. Fim da nota. Ali se leva em consideração não só o conteúdo do sonho, mas também a pessoa e as circunstâncias da vida do sonhador, de modo que o mesmo elemento onírico apresenta um significado diferente para o rico, o homem casado ou o orador, do que para o pobre, o solteiro ou o comerciante, digamos. O aspecto essencial desse procedimento é que o trabalho interpretativo não se volta para o conjunto do sonho, mas separadamente para cada parte do conteúdo do sonho, como se este fosse um aglomerado em que cada fragmento de rocha
pede uma classificação especial. Certamente foi dos sonhos incoerentes e confusos que partiu o impulso para a criação do método criptográfico. Nota acrescentada em 1909. O Dr. Alfred Hobsbawm chama a minha atenção para o fato de que os livros de sonhos do Oriente, dos quais os nossos são míseros decalques, costumam fazer a interpretação dos elementos oníricos conforme a assonância e a semelhança das palavras. Visto que esses parentescos se perdem na tradução para a nossa língua, procederia daí a incompreensibilidade das substituições em nossos livros de sonhos populares. Os escritos de Hugo Winkler nos informam sobre essa importância extraordinária do jogo de palavras e do trocadilho nas antigas culturas orientais. Fim da nota. Nota acrescentada em 1911. O mais belo exemplo da interpretação de um sonho que nos foi transmitido pela antiguidade se baseia num jogo de palavras. Artemidoro relata: parece-me, porém, que Aristandro deu a Alexandre da Macedônia uma interpretação muito feliz. Quando este mantinha cercada e sitiada a cidade de Tiro e estava aborrecido e deprimido por causa da grande perda de tempo, teve a sensação de ver um sátiro dançando em seu escudo. Por acaso, Aristandro estava no cortejo do rei que lutava contra os sírios. Ao dividir a palavra sátiro, ele encorajou o rei a intensificar o sítio, de modo que este tomou a cidade. O sonho está de fato tão intimamente ligado ao uso da linguagem que Ferenczi pôde observar corretamente que cada língua possui sua linguagem onírica. Um sonho é, em geral, intraduzível para outras línguas, e um livro como este também, creio, pela mesma razão. Fim da nota. Nota acrescentada em 1930. Mesmo assim, o Dr. Brill de Nova York e outros, depois dele, conseguiram fazer traduções da interpretação dos sonhos. Fim da nota. Para o tratamento científico do tema, não há dúvida de que não se pode empregar os dois métodos populares de interpretar os sonhos. Em sua aplicação, o método simbólico é limitado e não se presta a uma exposição geral. No tocante ao método criptográfico, tudo dependeria da confiabilidade da chave do livro dos sonhos, e para isso não temos nenhuma garantia. De modo que estaríamos tentados a concordar com os filósofos e psiquiatras, e com eles a negar o problema da interpretação dos sonhos como sendo uma tarefa imaginária. Nota: após completar o meu manuscrito, recebi um escrito de Stumpf, em 1899, que, em sua intenção de demonstrar que o sonho tem sentido e pode ser interpretado, concorda com o meu trabalho. Todavia, a interpretação ocorre mediante um simbolismo alegorizante, sem garantia para a validade geral do procedimento. Fim da nota. Mas fui levado a aprender mais. Tive de reconhecer que temos aqui um daqueles casos nada raros em que uma crença popular muito antiga e teimosamente persistente parece mais próxima da verdade das coisas do que o juízo da ciência moderna. Preciso insistir que o sonho realmente tem um significado e que um procedimento científico da interpretação dos sonhos é possível. Cheguei ao conhecimento desse procedimento da seguinte forma: há anos venho me ocupando em resolver determinadas formações psicopatológicas, as fobias histéricas, ideias obsessivas e outras, com intenção terapêutica. Isso desde que uma comunicação relevante de Joseph Breuer me informou que para essas estruturas percebidas como sintomas mórbidos, a resolução e a cura coincidem. Nota: Breuer e Freud, 1895. Fim da nota. Tendo-se feito uma representação patológica dessas, remontar aos elementos dos quais surgiu na vida psíquica do paciente, ela se dissolveu.
O paciente se livrou dela diante da impotência de nossos outros esforços terapêuticos e em vista do caráter enigmático desses estados, pareceu-me tentador, a despeito de todas as dificuldades, seguir o caminho iniciado por Breuer até o esclarecimento pleno. Em outra ocasião, apresentarei um relato detalhado sobre a forma que a técnica desse procedimento finalmente assumiu e sobre os resultados do esforço. Ao longo desses estudos psicanalíticos, deparei-me com a interpretação dos sonhos. Os pacientes que eu havia obrigado a me comunicar todos os pensamentos e associações que lhes ocorressem sobre determinado tema, contaram-me seus sonhos e, assim, me ensinaram que um sonho pode estar inserido na concatenação psíquica que podemos rastrear na memória a partir de uma ideia patológica. O passo seguinte foi tratar o próprio sonho como um sintoma e aplicar a ele o método de interpretação desenvolvido para os sintomas. Isso exige certa preparação psíquica do paciente. Procura-se alcançar nele duas coisas: um aumento da atenção às suas percepções psíquicas e o desligamento da crítica com que ele costuma filtrar os pensamentos que lhe surgem. Para os fins da autoobservação com atenção concentrada, é vantajoso que ele assuma uma posição de repouso e feche os olhos. A renúncia à crítica dos pensamentos que ele percebe tem de ser imposta explicitamente. Então lhe dizemos que o êxito da psicanálise depende de ele observar e comunicar tudo o que lhe passa pela mente e não ceder à tentação de suprimir um pensamento porque lhe parece irrelevante ou não pertencente ao tema ou despropositado. Tem que adotar uma postura completamente imparcial em relação aos seus pensamentos, pois é justamente devido à crítica que ele normalmente não encontra a resolução que se busca do sonho, da ideia obsessiva e etc. Durante o trabalho psicanalítico, percebi que a disposição psíquica do homem que reflete é totalmente diferente daquela do homem que observa seus processos psíquicos. Na reflexão, entra em jogo uma atividade psíquica a mais do que na mais atenta autoobservação, como revelam também a fisionomia tensa e a testa enrugada do homem que reflete, em contraste com a expressão tranquila daquele que se observa. Em ambos os casos, precisa haver uma concentração da atenção, mas o homem que reflete também exerce uma crítica, em virtude da qual ele rejeita uma parte dos pensamentos que nele emergem, após tê-los percebido. Outros ele interrompe imediatamente, de modo que deixa de seguir os caminhos que teriam aberto. Diante de outros pensamentos, ele se comporta de maneira tal que nem chegam a alcançar sua consciência, porque são suprimidos antes de serem percebidos. O homem que observa a si mesmo só precisa se dar ao trabalho de suprimir a crítica. Quando consegue fazê-lo, vem-lhe à consciência inúmeros pensamentos que em outras circunstâncias teriam-lhe escapado. Com a ajuda desse novo material adquirido para a autopercepção, pode ser realizada a interpretação das ideias patológicas e das formações oníricas. Como vemos, a intenção é induzir um estado psíquico que compartilhe com o estado anterior ao adormecimento e certamente também com o estado hipnótico. Certa analogia quanto à distribuição da energia psíquica, a atenção móvel. Ao adormecer, emergem as representações involuntárias em virtude da diminuição de determinada ação arbitrária e certamente também crítica que aplicamos ao curso de nossas representações. Costumamos atribuir essa diminuição ao cansaço. As representações involuntárias que emergem se transformam em imagens visuais e acústicas. No estado que usamos para a análise dos sonhos e das ideias patológicas, o paciente renuncia, proposital e voluntariamente,
a essa atividade e aproveita a energia psíquica economizada, ou parte dela, para seguir atentamente os pensamentos involuntários que então emergem e que preservam o caráter de representações. Essa é a diferença em relação ao estado de adormecimento. Assim, as representações involuntárias são transformadas em voluntárias. Algumas pessoas parecem ter dificuldades em assumir a atitude aqui exigida em relação aos pensamentos que emergem livremente, com o abandono da crítica que costuma ser exercida. Os pensamentos involuntários costumam provocar a resistência mais feroz, que pretende impedir sua emergência. Mas se quisermos acreditar em nosso grande filósofo-poeta Friedrich Schiller, a condição para a produção poética exige uma atitude bem parecida. Numa passagem de sua correspondência com Körner, cuja descoberta devemos ao Otto Rank, Schiller responde à queixa de seu amigo sobre sua falta de produtividade. A causa de sua queixa se encontra, a meu ver, na coerção que sua razão exerce sobre sua imaginação. Preciso propor aqui um pensamento e ilustrá-lo por meio de uma parábola. Parece ser ruim e desfavorável à obra criativa da alma quando a razão avalia com rigor excessivo as ideias que lhe afluem, já na porta, por assim dizer. Uma ideia contemplada isoladamente pode ser muito insignificante e muito aventurosa, mas talvez se torne importante pela ideia que lhe segue. Talvez possa, em determinada conexão com outras, que parecem ser igualmente insípidas, ser um elo muito útil. Nada disso a razão pode julgar, senão a preservar até considerá-la em ligação com as outras. Numa cabeça criativa, porém, parece-me que a razão retirou os vigias dos portões. As ideias entram desordenadamente, e apenas então ela contempla e inspeciona a grande confusão. Vocês, senhores críticos, ou como quer que se chamem, se envergonham ou temem a loucura momentânea e passageira que pode ser encontrada em todos os criadores e cuja duração maior ou menor distingue o artista pensante do sonhador. Daí suas queixas sobre a infertilidade, porque reprovam cedo demais ou selecionam com rigor excessivo. Carta de 10 de dezembro de 1788. No entanto, essa retirada dos vigias das portas da razão, como Schiller a descreve, esse colocar-se no estado da autoobservação acrítica, não é absolutamente difícil. A maioria dos meus pacientes consegue fazer isso após a primeira instrução. Eu mesmo o faço perfeitamente, anotando meus pensamentos à medida que ocorrem. O montante de energia psíquica que retiramos à atividade crítica e com que podemos aumentar a intensidade da autoobservação varia consideravelmente, dependendo do tema no qual a atenção deve ser fixada. O primeiro passo na aplicação desse procedimento ensina que não podemos fazer do sonho como um todo o objeto da atenção, mas apenas os elementos de seu conteúdo. Se eu perguntar ao paciente ainda não instruído, o que lhe passa pela cabeça quando pensa no sonho? Normalmente ele não consegue detectar nada em seu horizonte mental. Tenho de lhe apresentar o sonho de forma retalhada, então ele me fornece para cada parte uma série de associações que poderíamos chamar de pensamentos de fundo dessa parte do sonho. Nessa primeira e importante condição, o método da interpretação dos sonhos por mim aplicado já se afasta do método popular, histórico e lendário da interpretação por meio do simbolismo e se aproxima do segundo, do método criptográfico. É também, como este, uma interpretação em detalhe, não em massa. Como este, entende o sonho desde o início como algo composto, como conglomerado de formações psíquicas. Ao longo de minhas psicanálises de pacientes neuróticos,
já devo ter interpretado mais de 1000 sonhos. No entanto, não quero usar aqui esse material para introdução à técnica e à teoria da interpretação dos sonhos. Além do fato de que eu me exporia à objeção de que se trata de sonhos de neuropatas que não permitem inferências sobre os sonhos de pessoas saudáveis, existe outra razão que me obriga a rejeitá-los. O tema a que levam esses sonhos é sempre, naturalmente, a história clínica subjacente à neurose. Isso exigiria para cada sonho um relato preliminar excessivamente longo e uma análise profunda da natureza e das condições etiológicas das psiconeuroses, coisas que em si são novas e bastante surpreendentes, e assim desviariam a atenção dos problemas oníricos. Minha intenção é realizar, por meio da elucidação dos sonhos, um trabalho preliminar à resolução dos problemas mais difíceis da psicologia das neuroses. Se, porém, eu abrir mão dos sonhos dos neuróticos, meu material principal, não poderei ser muito seletivo em relação aos sonhos restantes. Restam apenas aqueles sonhos que me foram contados por pessoas saudáveis do meu círculo de conhecidos ou que encontrei como exemplos na literatura sobre a vida onírica. Infelizmente, falta em todos esses sonhos a análise, sem a qual não posso encontrar o sentido do sonho. Meu procedimento não é tão cômodo quanto o do método criptográfico popular, que traduz o conteúdo dado em um sonho segundo uma chave fixa. Não me surpreende que o mesmo conteúdo onírico possa ocultar um sentido diferente em pessoas diferentes e em contextos diferentes. Portanto, devo recorrer aos meus próprios sonhos como um material abundante e conveniente que procede de um indivíduo mais ou menos normal e se refere a múltiplas ocasiões da vida cotidiana. Certamente serei confrontado com dúvidas em relação à confiabilidade dessas autoanálises, que de forma alguma excluiriam a arbitrariedade. Segundo o meu próprio juízo, as condições são mais favoráveis na autoobservação do que na observação de outros. Em todo caso, podemos experimentar até onde conseguimos chegar com a autoanálise na interpretação dos sonhos. Outras dificuldades precisam ser vencidas em meu próprio interior. Existem escrúpulos compreensíveis em revelar tantas coisas íntimas sobre a própria vida psíquica, e não há garantia de que outras pessoas não as interpretarão de modo equivocado. Mas é necessário superar isso. Duboff escreve: todo psicólogo é obrigado a confessar até mesmo suas próprias fraquezas, se acredita que assim pode lançar luz sobre algum problema obscuro. E posso supor que, também no leitor, o interesse inicial pelas indiscrições que precisarei cometer logo cederá ao aprofundamento exclusivo nos problemas psicológicos assim iluminados. Nota: mas não deixarei de informar, restringindo o que afirmei acima, que quase nunca apresento a interpretação completa a que cheguei de um sonho meu. Tive razão, provavelmente, ao não confiar demais na discrição dos leitores. Fim da nota. Escolherei então um dos meus próprios sonhos e explicarei o meu modo de interpretação com base nele. Cada sonho desses exige um relato preliminar. Agora, porém, preciso pedir ao leitor que, por um período bastante longo, faça dos meus interesses os seus próprios e que mergulhe comigo nos pormenores da minha vida, pois esse tipo de transferência é requerido pelo nosso interesse no significado oculto dos sonhos. Com isso terminamos a primeira parte do segundo capítulo, o método de interpretação dos sonhos, análise de uma amostra de sonho, da interpretação dos sonhos de Sigmund Freud. Ouça Audiolivros agradece a sua escuta. Até a próxima!